Bom, olá, terceiro ano. Pessoal, nós estávamos fazendo nossa revisão de dinâmica e aí ficou de terminarmos, né, plano inclinado, força centrípeta, força elástica. Vamos começar aqui com um plano inclinado. Plano inclinado é quando um corpo está sobre uma rampa, mas ele se desloca na direção da rampa. Por isso que eu pego a força-peso, que está na vertical, e decomponho em duas, Px e Py. Então, observe então que Px é a força que faz o bloco descer na direção da rampa. Py, né, que é perpendicular a Px, essa força aqui, sendo perpendicular também à superfície, a superfície reage com uma força chamada normal. E as duas anulam os efeitos. Então, quando normal e Py anulam seus efeitos, se anulam, anula a resultante na direção deles, e só Px faz o corpo descer. Bom, aqui eu coloquei um asterisco que nem sempre a normal é igual a Py, porque se eu tiver uma força aqui também, né, se juntando à normal, os valores dessa força e da normal se juntam para neutralizar Py, tá bom? Então, mas se só tiver a normal e Py são iguais. Para calcular Px, que é a força que atrai o corpo para baixo, no plano inclinado, multiplica o peso pelo seno, ou mg, se quiser, nesse caso, calcular com a massa e a gravidade. Py, peso vezes cosseno, ou massa vezes gravidade vezes cosseno. Bom, então qual é o segredo de resolver problemas com plano inclinado? É você observar que a força que puxa o corpo para baixo, né, tenta fazer ele descer, é Px. E aí temos como calcular. Geralmente Py, observe que ele é igual a normal. Quando é que a gente precisa da normal? Força de atrito é um exemplo. Então, se no plano inclinado tiver força de atrito, eu calculo o atrito com a normal e eu tenho que calcular Py, já que os valores são iguais. Então, vamos resolver aqui. Eu vou criar uns probleminhas para a gente resolver, ok? Então, vamos colocar isso em plano inclinado, 30 graus. Esse bloco, né, ele tem 4 quilogramas. Só que eu vou ligar esse bloco a outro por meio de uma polia. Esse aqui tem 1 quilograma. Aqui eu tenho um corpo A, corpo B. Vamos aos dados. O que é que eu quero aqui? Primeiro passo, os nossos dados. A aceleração da gravidade é 10. Não tem atrito. E eu quero a aceleração desses blocos. E como eu tenho um fio, a tração do fio. Ok? Então, o primeiro passo é identificar as forças. No plano inclinado, eu não represento o peso. No lugar do peso, eu coloco suas duas componentes, que é Px e Py. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho Px para baixo, na direção do plano, Py. Só que Py e a normal se anulam. Então, eu não preciso nem calcular. E aqui tem o peso de B. E o peso de B vai tentar fazer B descer, né? Mas você tem que, do outro lado, tem que superar, se for possível, Px de A. Então você tem aqui uma disputa. No final das contas, um corpo vai descer, o outro vai subir. E vai subir, nesse caso, por intermédio do fio. Então o fio vai. Então no fio eu tenho uma força que está nas duas extremidades, que é a atração. Então, bom, agora por enquanto a gente não sabe quem é maior, né? Você pode ter uma ideia, vamos calcular. O peso de B, você vai multiplicar a massa por 10, então eu tenho 10 newtons. Quanto vai ser o Px de A? Px de A, eu multiplico o peso de A pelo seno. Então, vou botar a formulazinha aqui e a gente já calcula. Então, Px é igual a peso vezes o seno. O Px de A vai ser... Qual é o peso de A? Se a massa é 4, o peso é 40. Qual é o seno desse ângulo 30? 1/2. Então, Px de A é igual a 20 newtons. Então, aqui, ó,
peso de B 10, Px 20. Então Px, nesse caso, é maior. Então o que acontece? Ele sendo maior, ele vai trazer A para baixo e o fio vai acabar levantando o B. Então esse sentido é importante. Bom, vamos agora, então temos que o nosso Px de A é igual a 20 newtons. Vamos agora montar o sistema. Segundo a lei de Newton, vamos lá. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aí eu analiso o corpo A e o corpo B. Então, sobre A tem P e Y normal se anulam, tem um Px de A e tração. Como são opostas, vou diminuir. Se desce, Px de A é maior. Então, Px de A menos tração, massa de A vezes aceleração. Se o B vai subir, então a tração é maior. Tração menos peso de B é igual a massa de B vezes a aceleração. Então observe que eu tenho forças opostas, eu tenho que diminuir. Mas eu só vou colocar a subtração corretamente, vai ser a força maior menos a força menor. Eu tenho que ter, por isso que eu coloco sempre o sentido. Se vai subir, então a maior é tração, tração menos peso de B. Aqui são opostos, vou ter que diminuir. Se vai descer, então aqui está para baixo, que é Px de A, que é maior, menos tração. Vamos agora cancelar. Px de A menos peso de B, coloco a aceleração e a evidência, massa de A mais a massa de B. Então, Px de A é 20, menos peso de B é 10, A vezes, se eu somar as massas, 4 e 1 dá 5, 5A é igual a 10, a aceleração é 2. Olha que beleza. E agora eu vou encontrar a tração, vou substituir aqui, ó, tração menos peso de B é igual a massa de B vezes a aceleração. Tração menos, quanto é o peso de B? 10. A massa de B é 1 e a aceleração é 2. Então, 2 mais 10, tração é igual a 12 newtons. Ok? Então, está aí o nosso cálculo com o plano inclinado, o nosso primeiro probleminha. Não coloquei atrito, vou colocar atrito agora. Tá certo? Nesse próximo. Bom, se você quiser, quando tiver fazendo, eu construo o problema. O que é que você pode fazer? Você pode dar uma pausa, fazer os cálculos e ver, né, se os seus cálculos conferem, ok? Vamos lá. Bom, vamos fazer agora um aqui com atrito. Bom, vamos lá, eu tenho aqui A, B. Bom, eu estou usando 53 graus, que não é um ângulo notável, né? Então, vou colocar aqui os dados. Então, o seno de 53 graus, 0,8. O cosseno de 53 graus, 0,6. E gravidade igual a 10. Como tem atrito, o coeficiente de atrito vai ser 0,5. Pronto. E aí vamos fazer agora. Vamos colocar as massas, né? Para B. Então vamos colocar aqui 8 quilogramas, 2 quilogramas. Então vamos lá. Representar as forças. No plano inclinado, eu tenho Px para baixo, Px de B. Aqui tem um Py e a normal de B. Nesse caso, a normal e Py se anulam. Mas eu vou precisar de Py porque tem atrito e Py é igual a normal, preciso calcular normal. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um Px, aqui eu tenho um fio, tenho uma tração no fio, das duas extremidades. Agora, observe bem, aqui eu tenho um peso de A
e aqui eu tenho a normal de A. Eles se anulam, mas eu não vou cancelar. Por quê? Porque também tem atrito. O atrito é contrário ao movimento. De cara a gente observa o seguinte. Eu vou colocar o atrito aqui de outra cor. Opa. O que vai acontecer é que o B vai descer, né? Já que eu quero aceleração, essa é a única possibilidade, né? E o A vai para a direita. Como a força de atrito é contrária, então a força de atrito, se A vai para a direita, a força de atrito sobre A é para a esquerda. Se o B vai descer, a força de atrito sobre B é contrária. Vamos lá então. Primeiro passo, vamos realmente calcular Px de B, vamos calcular as forças de atrito. Será que a força de atrito vai tentar grudar o A e B na superfície, impedir que eles desçam? Vamos ver. E quem está tentando deslocar para baixo é Px de B, que tenta, nesse caso, deslocar os corpos para baixo. Será que esse Px de B consegue vencer o atrito e realmente fazer B descer e, como está ligado a puxar o A também? Vamos lá? Então, olha só. O que nós vamos fazer? Primeiro, vamos calcular o Px de B. Então, Px de B, nós sabemos que Px é peso vezes o seno. Então, Px de B, qual é o peso de B? Se a massa é 8, 80, o seno de 53 está aqui, 0,8. Nós teremos 64 newtons. Eu também vou precisar calcular o PY, porque eu tenho que encontrar a força de atrito. E a força de atrito é calculada com a normal, que no plano inclinado é igual a PY. Então eu vou ter peso de B, que é 80, cosseno 0,6, 48 newtons. Agora veja que eu posso calcular a força de atrito. A força de atrito é igual a coeficiente vezes normal. No caso de B, a força de atrito de B vai ser coeficiente. A normal é igual a PY, e PY é 48. Então 0,5 vezes 48, 24 newtons. Vou calcular força de atrito de A. Só que A não está num plano inclinado, está num plano horizontal. Então é 0,5. A normal de A é igual ao peso de A, que é 20. É igual a 10 newtons. Então, o que é que você pode já concluir aqui? Que Px de B é 64 newtons, que vai fazer ele descer, e o atrito, as duas forças juntas dão 34, não consegue segurar. Px de B vence. Vamos agora montar o nosso probleminha. Veja que está um pouquinho grande, então eu vou apagar aqui essa fórmula e vou resolver desse lado, tá ok? Montar o sistema. Então vamos lá. Então vamos montar o nosso sistema. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então vou analisar o corpo B, depois o corpo A. Então B, depois A. Vamos analisar o B. No final essas duas se anulam, né? Px de B e Py de B e normal de B. Assim como peso de A e normal de A. Um anula os efeitos da outra. Não é que elas desapareçam, mas a força resultante delas é zero. Então elas não produzem nenhuma aceleração na direção delas. Então, mas a gente precisa calcular porque precisamos da força de atrito. Então aqui, ó, como ele vai descer, para baixo é maior, Px de B menos. Quais são as forças contrárias? Você tem a força de atrito, que é contra, que é para cima, e a tração também, que é para cima. Então você tem menos força de atrito, menos tração. É igual a massa de B vezes a aceleração. Já aqui, no caso do A, ele vai para a direita. Você tem tração menos contrário à força de atrito de A. É igual a massa de A vezes a aceleração. Então vamos lá. Vamos agora cancelar. Posso cancelar aqui a tração. Então terei Px de B menos força de atrito de B menos força de atrito de A. E aqui eu coloco a aceleração em evidência. Massa de A mais a massa de B.
Px é 64, a força de atrito de B deu 24, força de atrito de A deu 10, é igual à aceleração e a soma das massas, que é 10. Então, 10A é igual a 64 menos 24, 40. 40 menos 10, 30. A aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. E aí vamos encontrar agora a nossa tração. Eu vou substituir aqui. Então, tração menos. Qual é a força de atrito em A? 10. Igual. Qual é a massa de A? 2. A aceleração, 3. Então, 6 mais 10, 16 newtons. Ok? Então, aí nós temos aí o nosso cálculo com plano inclinado e atrito. A única cuidado é que força de atrito é calculado por normal, mas a normal no plano inclinado é PY. E no plano horizontal, a normal é igual a peso. Então, só isso que nós precisamos, ok? Então, vamos fazer mais alguns probleminhas. Agora é o seguinte, vamos dar uma olhada em força elástica, porque há muitos problemas que você envolve problemas. Não tem força elástica, você vai ter um probleminha com a mola. Então vamos fazer aqui também. Então vamos ver qual é a formulazinha da força elástica. Bom, vamos lá. Bom, força elástica, ela é contrária à deformação da mola. Então, força elástica é igual a constante da mola vezes a deformação da mola. E ela é sempre contrária à deformação. Então, significa o seguinte, aqui você tem uma mola relaxada. Então, ela não está deformada. Se você estica essa mola, a força elástica é contrária à deformação. Então, aqui eu estiquei e coloquei aqui um bloco. Então, se você abriu a mola, a força elástica vai fechar, sentido contrário à deformação. Então, a força elástica, lembra bem, ela está bem parecida com a tração, está nas duas extremidades, ok? Então, e agora, se você comprimir a mola, você fechar a mola, o sentido da força elástica vai ser o sentido para ela voltar à sua posição de relaxamento. A força elástica vai abrir a mão. O sentido. Bom, então quais são as características da força elástica? Ela é contrária à deformação e ela está o quê? Nas duas extremidades da mola. Ok? Então, com essas duas aqui você faz o probleminha. Vamos fazer agora um problema com mola, tá bom? Essa constante da mola, a força elástica, toda a força é dada em Newton. A deformação da mola e a constante é o seguinte, a constante geralmente vem em newtons por metro. Se ela vinha em newtons por metro, a deformação é em metro. Então, uma mola com constante de 10 newtons por metro significa que cada metro que você deforma a mola, ou esticando ou comprimindo, cada 10 metros que você deforma, a força elástica cresce, a cada 1 metro que você deforma, a força elástica cresce 10 newtons. Então veja bem, 10 newtons por metro. Se uma mola, digamos, for mais forte, 25 newtons por metro, significa que para cada metro que você deforme a mola, que você estique, a força elástica cresce 25 newtons. Ok? Então vamos lá. Bom, o que é que nós vamos fazer agora aqui? Vamos calcular então um probleminha
com a mola. Com a mola em plano inclinado, né? Eu vou elaborar aqui. Então você tem aqui um bloco, uma mola, ok? O ângulo aqui é 30 graus. Esse corpo tem 5, vou botar 2 quilogramas. E aí o que é que eu quero? Na realidade eu tenho aqui que a constante da mola, ela é 40 newtons por metro. Eu quero qual é a deformação da mola. A deformação da mola é indicado pela letra X. Então eu quero a deformação da mola. Então, nesse caso, ela esticou quantos metros? Vamos lá? Primeiro passo, identificar as forças que nós temos aqui. No plano inclinado, para baixo é Px do corpo. Eu tenho um Py, contrário a Py, anormal. Essas duas se anulam, não vou precisar calcular que não tem atrito. E como a mola, você abriu a mola, a força elástica está nas duas extremidades para fechar. Esse é o sentido. E como ele está aqui em equilíbrio, está parado, significa que essas duas forças se anulam, a resultante é zero, ele não está em movimento. Ele está, na verdade, o problema, quando a força resultante é zero, ele está parado, eu poderia afirmar aqui que ele está em equilíbrio. Em equilíbrio estático. Mas não há necessidade, porque o corpo está pendurado, ele está parado ali, significa que a força resultante é zero. Então veja que se a força resultante é zero, essas duas já se anularam. E para que a força resultante também nessa direção seja zero, Px, força elástica, é igual a Px. Aí eu vou calcular Px. Px é igual a peso vezes seno. Px é igual, se a massa é 2, o peso é 20, vezes o seno de 30, que é 1/2. Então, Px é 10 newtons. E eu sei que força elástica é constante, x vezes deformação é igual a 10. Vou botar. Bom, qual é a formulazinha? Eu tenho também que a constante, como eu vou calcular o valor de x, a constante é 40. Então, 40 vezes x é igual a 10. X é igual a 10 dividido por 40, ou 1 por 4, dá 0,25 metros. Como está abaixo de 1, eu vou usar a unidade menor, eu vou passar para centímetro. Vou multiplicar por 100, e aí eu tenho 25 centímetros, que é a deformação dessa mola. Então, está aí a deformação da mola com que você calcula a força elástica. Ok? Então, beleza? Vamos ver mais. Agora é o seguinte. Nós vamos calcular mais coisas, que é a força centrípeta. Tá bom? Mas eu acho que essa aula não vai dar, porque só grava só 30 minutos. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos ver a explicação de força centrípeta. O exercício a gente deixa para o outro vídeo. Então, quando é que existe força centrípeta? Quando existe curva. Então vai logo aprendendo isso. Então, força centrípeta. Então ela existe o quê? Existe nas curvas. Então vamos colocar aqui ou seja, toda vez que não for um movimento retilíneo tem força centrípeta. E ela é a resultante das forças e aponta para o centro.
Ou, se você quiser, eu prefiro colocar assim, ó, é a resultante das forças na direção. Porque ó, se você tem um movimento circular, o raio é sempre um segmento que vai de um ponto para o centro. Então, essa direção aqui, essas direções todas que vão para o centro da circunferência, a gente chama de direção radial. Então, se você quiser, é resultante das forças, né, e aponta para o centro. Então, ela é resultante das forças nessa direção que aponta para o centro, ou na direção radial. Ok? Então, vamos fazer então aqui E qual é a fórmula da força centrípeta? A força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta, que é a aceleração responsável por mudar a direção do movimento. Como a aceleração centrípeta é igual a quadrado da velocidade dividido pelo raio, se a gente substitui, a gente tem a força centrípeta. Então a força centrípeta vai ser massa, velocidade ao quadrado, sobre R. Ok? Então está aí a formulazinha. Veja que tem que ter raio. Então, se tem raio, você vai estar no movimento circular. Tem movimento circular, tem força centrípeta apontando para o centro. Mas qual é a dica aí de ouro disso tudo? É que a força centrípeta, ela é a resultante. Então, olha só aqui. Bom, não vai dar tempo. No próximo vídeo, eu vou colocar essas formulazinhas e a gente passa por cálculo envolvendo força centrípeta. Ok?